Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus. Reassumindo aí a sequência que estamos tendo na carta aos Hebreus, ainda no capítulo 11, que é um capítulo de parênteses, né? Dentro de toda a ideia geral da carta, onde ele está reforçando a ideia da fé como instrumento essencial na vida do cristão, na vida do crente. E temos visto que a fé é essencial não só como um instrumento aí para crermos em Deus, mas para perseverarmos nas mais situações adversas que porventura vêm. Hoje, nós vamos tratar aí a partir do verso 23, onde o autor está usando o exemplo dos antigos, e hoje ele vai falar um pouquinho mais especificamente sobre Moisés, né? E nós vamos ler, portanto, então, do verso 23 ao verso de número 29. Diz assim, pois, a palavra do Senhor, acompanha a leitura que farei. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, bendito seja o teu santo nome, pelo teu poder, pela tua grandeza, pela postura, Deus, de amor que o Senhor tem derramado em favor dos teus, e pela ação do Senhor de modo poderoso na história da redenção. Nós te louvamos, ó Deus, pela leitura da tua palavra, pelo culto que podemos prestar a ti, pela graça que já nos foi derramada, e agora clamamos para que o teu Santo Espírito nos ilumine, de modo que possamos compreender a tua palavra e sairmos daqui edificados, fortalecidos por ela, para suportarmos, ó Deus, as dificuldades do nosso dia, na certeza de que o Senhor, do mesmo modo que agiu poderosamente no passado, é o mesmo Deus que continua agindo hoje em favor daqueles que o temem. Que o Senhor assim possa nos fortalecer na fé e que, apesar de mim mesmo, o Senhor me use para falar ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs e ao meu próprio coração, Pai. Tudo para a honra e glória do teu nome e para o nosso próprio bem. É o que nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Amém. Então, como nós temos dito nesse parênteses aqui na carta de Hebreus, né, que trata a respeito da fé, nós temos visto, portanto, o exemplo dos irmãos do passado para justamente entender o que significa viver pela fé. É assim que ele finaliza o capítulo 10, tratando do fato de que nós, crentes em Cristo, devemos viver pela fé. Verso 38, ele cita Abacuque, cita Paulo, quando diz, todavia o justo, ou o meu justo, viverá pela fé. E nos chama a atenção no verso 39 do capítulo 10, para o fato de perseverarmos. E ele diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E para explicar e usar o exemplo, né,
dos irmãos do passado que perseveraram, irmãos, diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades, e ainda num período que eles não tinham visto e nem tinham tomado conhecimento do cumprimento da promessa, que era o envio do Redentor, o envio do Messias. Nós já vimos aqui nessa sequência de Hebreus que nenhum desses antigos tiveram o privilégio de ver a obra do Messias ser realizada. Nós já somos uma geração abençoada, como a primeira geração que recebeu a carta aos Hebreus, porque nós já vivemos depois da obra de Cristo. Então a ideia é simples. Se esses irmãos do passado, que ainda estavam aguardando a promessa do Messias, a vinda de Jesus, eles perseveraram firmes, andando firmes na fé, então nós não temos desculpa. Por mais difícil que seja a nossa vida, por mais tribulações, perseguições, privações, dificuldades que batam à nossa porta, o fato de crermos em Cristo como o nosso sumo e supremo sacerdote, que está sempre conosco, que prometeu nunca jamais nos deixar, mas que está pronto para ser o nosso socorro no momento oportuno, se nós temos Cristo e cremos nele como a Bíblia assim o diz, então não há motivo para você desanimar, não há motivo para você se desesperar, não há motivo para você deixar, abandonar a fé ou retroceder para a perdição, porque é isso que o autor aos Hebreus vai nos ensinar. Se você deixar a Cristo, não te resta nada. Se você abandonar a fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está mais do que perdido, porque você tomou o conhecimento e retrocedeu para a perdição. Então essa situação é até pior do que do próprio ímpio. Nesse sentido, então, ele diz, olha, nós precisamos viver pela fé. E o que significa, então, viver pela fé? Significa receber da graça de Deus para viver uma firme confiança nele mesmo, no Senhor, e na obra realizada por Jesus Cristo em nosso lugar. Viver pela fé significa viver numa confiança e esperança que me mantém perseverante, mesmo diante das incertezas, das dificuldades no mundo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, aguardando aquele dia, o cumprimento final das promessas. Ciente disso, ou relembrando, toda essa verdade que já estudamos, nós vemos que o autor aos Hebreus então declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Dá uma olhadinha aí no verso 6 do capítulo 11. Ele diz, de fato, Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna o galardoador, o abençoador, o presenteador dos que o buscam. Então, diante dessa base de que sem fé é impossível agradar a Deus, o autor utiliza-se do exemplo dos antigos, como nós cantamos hoje, a fé dos antigos, do passado, para nos afirmar a respeito desse instrumento poderoso que é a fé. Ele vai mostrar que a fé, portanto, é um instrumento essencial e indispensável na vida de todo crente. E ele vai nos mostrar, através do exemplo dos antigos, por que a fé é esse instrumento essencial e indispensável na vida dos que creem. Primeiro, para que nós sejamos aceitos por Deus. É o que ele trata no verso 2. Para obtermos bom testemunho. Segundo, para reconhecermos quem Deus é e reconhecermos os seus grandes feitos. É isso que está no verso 3. Entendermos assim o que Deus revelou a respeito de si. A fé também é importante para agradarmos a Deus e oferecermos uma adoração excelente, ou seja, para andarmos com Deus, como é o caso de Enoque, que foi citado aqui. Também já caminhamos e vimos que a fé é um instrumento essencial e indispensável, porque é através dela que recebemos a justificação para a salvação em Cristo. Nos tornamos herdeiros da justiça, como foi Noé. E vimos também que a fé é um instrumento essencial e indispensável, porque através dela nós obedecemos
e aguardamos o cumprimento das promessas com alegria, como foi o caso de Abraão. Agora, chegamos aqui então no sexto ponto aí, que o autor apresenta como sendo fundamental para exaltar a importância de viver pela fé. Quando nós olhamos agora para o exemplo de Moisés, nós chegamos aí ao sexto princípio, mostrando que a fé é essencial e indispensável, justamente para termos paz em meio às tribulações. É basicamente isso que ele vai tratar do verso 23 ao verso 29. Eu quero chamar a sua atenção para alguns exemplos aqui que talvez na leitura passou desapercebido. No verso 23, você tem uma expressão importante. É dito assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e aí diz o verso, também não ficaram o quê? Amedrontados, não tiveram medo diante do decreto de Faraó que mandava exterminar todos os meninos. A ideia é que pela fé eles suportaram um decreto injusto e não temeram. Eles tiveram paz mesmo em meio a um decreto terrível como esse. Na sequência do texto, a ideia que vai apresentar é também essa questão de paz diante de outros conflitos. Usando ainda essa mesma expressão de amedrontar, né, do ter medo, você vai ver que lá no verso, um pouquinho mais à frente, verso 27, você encontra, pela fé, Moisés, ele abandonou o Egito, não ficando o quê? Amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Também nesse meio tempo aqui nós vemos que ele passa por um momento de conflito, onde ele tem que escolher entre as riquezas do Egito e continuar sendo paparicado como filho da filha de Faraó, ou assumir o chamado que Deus havia lhe dado como parte do povo de Israel para sofrer. Porque era isso que significava a sua escolha. Ou eu continuo nas benesses do palácio, ou eu me agrego, me reconheço como parte de um povo que é escravo. E aí a palavra do Senhor, mesmo que de um modo implícito aqui, vai nos dizer que diante desse conflito, ele não temeu. Ele teve paz em escolher estar com Cristo. O verso 26 diz isso, mas Cristo nem existia, pastor, mas é isso que o autor nos diz. Porque ele considerou a vergonha, o opróbrio, o sofrimento de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava essa promessa do galardão final recebido em Cristo. Então, nós vemos que a fé é um instrumento essencial e indispensável na vida do crente, naquele que vive pela fé, porque é pela fé, irmãos, em Deus, nas suas promessas, no seu poder, na sua grandeza, é que nós conseguimos ter paz, mesmo diante dos conflitos mais terríveis e mesmo diante das ameaças, inclusive ameaças de morte. É justamente pela fé que os nossos irmãos do passado e os nossos irmãos da era já cristã, perseguidos duramente pelo Império Romano, permaneciam firmes, tendo paz em Deus, mesmo quando eram levados para serem lançados diante das feras, ou serem mortos, queimados vivos. Só foi possível isso acontecer na vida desses irmãos porque eles estavam firmados na fé, na promessa, na certeza de que o Deus que nos alcançou é aquele que não nos abandona, mesmo diante das situações mais adversas. Portanto, o autor aos Hebreus, agora usando o exemplo de Moisés, nós vemos que ele foca no poder da fé em trazer
paz em meio às lutas e tribulações. O descrente não entende isso. Quando situações adversas batem à nossa porta, e nós, mesmo diante de problemas, situações difíceis, nos mantemos em paz com Deus e confiantes na certeza de que o Senhor é aquele que nos sustenta, na alegria e na força que vem do Espírito Santo, as pessoas falam assim, mas como você está tão calmo assim? Como que você consegue ter paz diante de uma situação tão terrível, diante de um diagnóstico tão doloroso, ou diante de um contexto tão miserável? Os ímpios não conseguem entender mais esse poder da fé que vem do próprio Deus e que é aplicado no coração daqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, irmãos. É o que nos possibilita ter paz em meio às lutas e tribulações. Alguns verbos, apontam aí para esse contraste da paz em meio às tribulações. Eu já citei com você, só vou pontuar para que você possa visualizar aí. Verso 23, não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Imagine essa situação, irmãos. Nós vamos lá, para o Pentateuco, mais especificamente em Êxodo, você vê Faraó decretando a morte dos meninos, porque o povo de Israel estava se tornando muito forte. E é justamente na geração de Moisés. Você que é pai, você que é mãe, talvez saiba muito bem daquilo que eu estou falando. Nós esperamos com muita alegria a chegada dos nossos filhos. E de repente você está num contexto onde um imperador, um faraó injusto, decreta a morte do seu filho. Você é escravo, não tem para onde fugir, não tem como resolver pelos seus próprios métodos. Não tem como garantir que esse terror vai bater a porta da tua casa. Se não é Deus sustentando nosso coração, irmãos, uma situação tão terrível como essa, consequentemente nos conduziria a um pânico, a um terror tremendo. Mas o autor vai dizer que os pais de Moisés não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eles tão somente depositaram a confiança e a sua fé em que aquilo que Deus faria seria o melhor. E aqui é importante, um parênteses, irmãos, porque no caso de Moisés nós vemos Deus livrando Moisés. Mas tantos outros filhos e filhas de servos do Senhor naquela época foram mortos. Como diz os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando também se viram numa situação de um grande conflito e perseguição, a ideia é, se Deus nos livrar, Ele nos livrou. Se Deus não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Mas independente se Deus vai nos livrar ou não, a nossa fé precisa estar firmada nele, ciente de que Ele continua sendo Deus, mesmo quando a resposta dele é não. E é assim que esses irmãos viveram no passado. Nós vemos também, voltando para o contexto de Hebreus, tratando de Moisés, que Moisés, no verso 24 e 25, recusou todas as benesses da sua posição como filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus. Se você olhar depois lá para os registros históricos de Êxodo, você vai ver que o peso sobre o povo de Israel estava muito grande. Sem uma fé verdadeira, irmãos, Moisés teria ficado quieto no palácio. E isso aponta para nós algumas situações em relação a esse mundo. Às vezes a nossa fé não tem sido como deveria ser. E diante dos conflitos, das benesses do mundo, ou de abraçarmos a fé verdadeira em Cristo, diferentemente de Moisés, tem muito crente preferindo as riquezas do palácio. Ou como já comecei a fazer um paralelo com Daniel e seus amigos, tem muita gente
que prefere as finas iguarias do rei que o mundo oferece, ao invés de, pela fé, ter paz nesse conflito e abraçar as promessas que temos em Cristo. Moisés é um exemplo daquele que, diante de um conflito entre abraçar as ofertas e oferendas do mundo, ou fazer a vontade do Deus que o havia chamado e seguir o padrão que Deus desejava para ele, é um exemplo positivo de alguém que recusou as riquezas do Egito para abraçar o opróbrio, a luta, a vergonha, mas na certeza que estava fazendo isso para Deus. Da mesma forma que Daniel e seus amigos rejeitaram se deliciarem com as finas iguarias do rei e com o vinho, e passaram a buscar tão somente glorificar até o final da vida o Senhor, mesmo estando em exílio, mesmo estando vivendo como escravos, mesmo estando aí com o facão sempre pronto para decepar a cabeça deles. Isso só foi possível, irmãos, por conta da fé. E o verso 27, como já mencionamos, mostra que ele não ficou amedrontado diante da cólera do rei, quando ele, em obediência à palavra do Senhor, se apresentou a Faraó e disse para que Faraó libertasse o povo de Israel. E além disso, nós vemos ainda no verso 28 e 29, outra situação, outro verbo que aponta aí para a paz em meio às tribulações, que foi a celebração da Páscoa, e que foi também atravessar o Mar Vermelho. Por que a celebração da Páscoa? Até então nunca ninguém havia celebrado a Páscoa. Deus já havia mandado 9 pestes terríveis. E Deus havia dito que agora o anjo da morte viria para ceifar os primogênitos, o primeiro filho de cada família. E que a única salvação seria estar dentro de uma casa onde os umbrais foram ungidos com o sangue do Cordeiro. Imagine a situação. Você é o único a saber que vai passar o anjo da morte, e você já viu 9 pestes que aconteceu justamente do jeito que Deus disse que aconteceria. Isso te conduz a uma certeza plena que a 10ª praga não vai falhar. E que a casa que não tiver o sinal do sangue, o mensageiro do Senhor vai passar e o primeiro filho daquela família vai ser ceifado. Mas ele crê, tal forma, na solução que Deus estava apresentando, que ele fala isso para todo mundo, apresenta isso como verdade. E o registro bíblico diz que o anjo passa por cima, por isso Páscoa, e não ceifa os primogênitos do povo de Israel. Apenas dos descrentes que não estavam debaixo da proteção e da fé no Senhor. Mas você acha que isso não deu um medinho no coração da turma do Antigo Testamento? Se fosse eu, não tinha pintado a porta inteira. Vai passar um anjo? Vai. Se não tiver o sangue na porta, vai ceifar o meu filho? Vai. Vem, pinta a casa. Não só o umbral. Né? Porque é natural de nós temermos, irmãos. Mas pela fé, naquela noite, o povo de Israel fez conforme Deus havia mandado. E o anjo passou por cima. E ninguém daqueles que tiveram fé e acreditaram receberam a punição que estava prevista para o povo do Egito. O próprio contexto do Mar Vermelho, que foi citado aqui na leitura de Êxodo, capítulo 14, verso 15, na nossa liturgia, aponta para o fato de que eles tiveram medo quando estavam diante do mar e olhando para trás, vendo o exército de Faraó vindo buscá-los de volta. E eles clamam, Moisés clama ao Senhor, e Deus então responde para Moisés: por que clamas a mim?
diga ao povo que marche, confie. Eu não disse que eu vou libertá-los, então somente tenham fé. É isso. E Moisés não se amedrontou diante daquela perseguição, fez conforme o Senhor havia estabelecido. No verso 16, pegou do seu bordão, tocou o mar, e o mar se abriu, e o povo passou a pé enxuto. Irmãos, situações que poderiam e certamente levariam qualquer mortal a ter medo. Mas, pela fé, eles não se amedrontaram ao ponto de perder a esperança e nem a fé. E por isso colheram dos benefícios que ela nos traz. A fé é um instrumento essencial e indispensável na vida do crente, porque ela nos dá a possibilidade de termos paz em meio às tribulações. Em poucos versos, o autor então descreve os momentos de grande angústia, grande tribulação na vida da família de Moisés e na sua própria vida. O decreto de Faraó para matar as crianças, a escolha em não seguir como filho da filha de Faraó e deixar as riquezas deste mundo, o processo da libertação do povo de Israel, a obediência aos decretos de Deus nesse processo de libertação. Situações de lutas, irmãos, situações de conflito, situações de tribulações que só foram superados por conta da fé. Situações essas que nós podemos aqui demonstrar alguns princípios. Fé em quê, pastor? Para eu suportar esses momentos de dificuldade, de lutas, de conflitos ou tribulações. A primeira coisa foi uma fé na soberania de Deus. Moisés sabia a quem ele estava servindo. O grande eu sou. Aquele a quem ele pergunta, mas eu vou em nome de quem? E o próprio Deus diz que o eu sou é que te mandou. Ele reconhecia e tinha fé no fato de que Deus é o único e supremo Deus, acima de tudo e de todos, acima do grande império do mundo antigo, que era o Egito, acima do grande Faraó. Deus estava acima de tudo isso. Deus havia determinado e dito para Moisés, eu permiti que o povo viesse aqui, e agora que ele está grande, eu vou levar para onde eu havia já prometido levar. Moisés teve paz em meio às tribulações, porque ele teve fé na soberania de Deus. Irmãos, essa é a doutrina mais importante para fundamentar a nossa fé. Porque se você não crer num Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, cujos planos não podem ser frustrados e que nunca é pego de surpresa, você vai titubear. Mas se você crer num Deus que é soberano e que acima dele não existe outro igual, e que ele é quem rege todas as questões do universo, inclusive a sua própria vida, mesmo que as tribulações, lutas, conflitos, privações e problemas venham até a tua casa, venham até a tua vida, você tem todos os mecanismos necessários para suportar, porque você sabe que o nosso Deus é poderoso, como nós cantamos hoje. É Ele quem cuida, é Ele que direciona, nenhum dos seus planos será frustrado, nenhum do seu objetivo na sua vida será deixado sem ser cumprido, irmãos. Você não pode desanimar diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, mas você precisa ter fé de que você serve a um Deus soberano, um Deus grandioso, um Deus poderoso, e que apesar de toda a sua grandeza e todo o seu poder, resolveu se revelar a você. E que em Cristo Jesus te dá a garantia de que mesmo diante de lutas que estão aí diante de nós, de tribulações e grandes tribulações que ainda estão previstas, Ele continua sendo Deus soberano, que aplicará sobre cada um dos seus filhos das promessas alcançadas pela obra de Cristo Jesus. É pela fé que Moisés teve paz em meio às tribulações, porque ele tinha fé na soberania de Deus. Havia aqui uma comparação, eu vou
Eu vou confiar no poder, na grandeza do imperador de Faraó e ficar debaixo da proteção de Faraó e o povo de Israel que continua escravo? Ou eu vou servir aquele que é maior do que Faraó? Aquele que é supremo, soberano, excelso, que mesmo que durante essa vida me conduza em sofrimento, porque esse era o problema aqui. Ele vai dizer, ele preferiu sofrer. O verso 24 diz, pela fé Moisés, quando o homem feito recusou ser chamado neto de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque ele estava olhando as riquezas em Cristo que serão aplicadas sobre aqueles que vivem pela fé. Irmãos, diante dos conflitos que nós temos, em confiar nos homens ou confiar em Deus, o exemplo de Moisés nos conduz a termos fé na soberania daquele que nos criou. Em situações que estamos em conflito, em abraçar as benesses desta era presente, os benefícios que o mundo muitas vezes nos apresenta, as finas iguarias do rei e o seu vinho, ou a fidelidade ao Senhor. Se você de fato crer num Deus soberano, como Moisés, você recusaria os prazeres transitórios do pecado para abraçar, mesmo que sob sofrimento, a certeza das promessas da riqueza ou das riquezas em Cristo Jesus. Nós vemos também que Moisés teve paz em meio às tribulações, irmãos, não só porque ele tinha fé na soberania de Deus, mas porque ele tinha fé nas promessas da salvação em Cristo Jesus. É justamente o conflito entre os prazeres dos tesouros do Egito, os prazeres transitórios do pecado e a riqueza do Egito, frente às riquezas do galardão que está em Cristo Jesus. Ele vai dizer assim, no verso ainda 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a promessa do galardão. Ele contemplava aquilo que Deus havia prometido para os seus em Cristo Jesus, as riquezas de Cristo, e não as riquezas do Egito. Irmãos, Moisés, ele teve paz em meio às tribulações, pois ele tinha fé nas promessas de Deus e na obra de Cristo. Quando você está em conflito, e se você pensa que só tem paz quando sua conta bancária está bem recheada, ou quando você está vivendo uma vida com ausência de dificuldades e problemas, eu preciso te avisar que isso não é paz. Isso é uma falsa ludibriação desse mundo. Porque ninguém, absolutamente ninguém, vai viver neste mundo com uma paz verdadeira. Até mesmo a segurança que as riquezas desse mundo podem produzir, a segurança financeira que ela pode produzir, não gera verdadeira paz. Porque o medo de você perder aquilo que você tem te conduz a um sofrimento terrível. Somente quando nós depositamos a nossa fé nas promessas do Senhor e nos tesouros que o Senhor tem preparado para nós, no contexto do céu, irmãos, do novo céu e da nova terra, é que nós entendemos que aquilo que aqui vivemos é transitório, é passageiro. Ou como o Salmo 90 diz, o Salmo de 90 diz, o Salmo 90, Salmo de Moisés, é algo que floresce e à tarde já murcha. E não só murcha, não. Murcha e seca. A nossa confiança nas riquezas deste mundo, na prosperidade ou numa possível segurança nesta era,
é incomparável, irmãos, aquilo que Deus de fato nos promete na era vindoura. Só quando o nosso tesouro está depositado lá, é que de fato conseguimos ter paz verdadeira, mesmo em meio às tribulações. E um outro ponto que eu quero ressaltar com você é que Moisés teve paz em meio às tribulações porque ele tinha fé na palavra de Deus, na revelação de Deus. Deus havia, num processo que nós entendemos como teofânico, se manifestado a Moisés através da figura da sarça ardente, que queimava, porém não se consumia. E dali então o Senhor fala, inicialmente com Moisés, declarando uma revelação de que ele ouvira o clamor do seu povo e que estaria libertando-os definitivamente da escravidão do Egito. Moisés creu na palavra de Deus. E justamente porque ele creu nessa revelação, na palavra do Senhor, ele foi firme até o fim. Se Deus falou, Deus não vai mudar. E é assim que nós devemos também fundamentar a nossa fé, irmãos, diante das promessas vindouras. O Senhor Jesus Cristo realizou sua obra no Calvário, pagou um alto preço pelo nosso pecado, nos reconciliou com Deus, trouxe verdadeira justificação e nos prometeu que estaria conosco, porque um dia Ele voltaria definitivamente para nos levar para um novo céu e uma nova terra. Isso é palavra dEle. Isso é revelação dEle. Não importa o que acontece aqui no meio. Não importa o que acontece durante essa peregrinação. Jesus falou. E eu creio nisso. E por mais que tudo se atormente, enquanto essa promessa não se realiza, eu vou permanecer fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Porque eu tenho fé na palavra que Ele me deu. Palavra que é minha e que é sua, revelada pelas Sagradas Escrituras. Moisés teve paz mesmo diante dos conflitos mais aquecidos e dos conflitos mais exorbitantes na presença de Faraó, porque ele creu naquilo que Deus disse. Se fosse outro, provavelmente poderia ter sido ludibriado pelas palavras de Faraó, pelas promessas de Faraó, pelos possíveis benefícios que Faraó trazia a ele. Mas ele, firmado naquilo que Deus disse, não arredou o pé e manteve firme a convicção de que ele tinha que libertar o povo de Israel. E disse isso claramente, com todas as letras, na cara daquele que era o homem mais poderoso do mundo da época. Deixa o meu povo ir. Concluindo, irmãos, constantemente nós somos expostos às situações e circunstâncias de escolhas entre a nossa fé e os benefícios temporários deste mundo. Ou situações de aparente paz no mundo, ou defesa da nossa fé para uma paz sobrenatural. Nós sabemos que a fé é um instrumento de Deus para suportarmos as adversidades e permanecermos em fidelidade a Deus e à sua palavra, agindo em confiança, mesmo diante daquilo que ainda não vimos. É dessa forma que Moisés fez. Veja aí, final do verso 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, com a ira do rei. Antes permaneceu firme. Mais uma vez a ideia da perseverança, né? Permaneceu firme, como quem vê o quê? Aquele que é invisível. A fé de Moisés era tão forte que ele não precisava mais das manifestações teofânicas de Deus constantemente para permanecer nela. Mas mesmo como aquele que vê o que é invisível, ele continuou firme. Permaneceu firme.
E essa é a nossa condição, irmãos. Nós ainda não vimos Cristo ressuscitado. Nós apenas cremos no fato histórico registrado e na ação do Espírito Santo em nossa vida. Mas mesmo que nós não tenhamos visto, devemos permanecer firme como quem vê aquele que é invisível, como Moisés também fez. E assim, diante dos conflitos, das escolhas, das dificuldades, das tribulações, das lutas, das privações, também permanecermos na fé, pois o meu justo viverá pela fé. Pela fé, irmãos, nós temos paz em meio às tribulações, pois confiamos na soberania, na obra de Cristo e na sua palavra revelada, que promete uma libertação eterna. Pela fé, sabemos que a paz de Deus preencherá o nosso coração e a nossa mente. E ao mesmo tempo, o Deus da paz estará sempre conosco. Para finalizar o meu sermão, eu gostaria de convidá-lo a abrir nesses três ou quatro versos aí, ou textos. Primeiramente, João 14. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, nos diz assim, Jesus falando: Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Por isso não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. A paz prometida por Cristo, irmãos, não está na ausência de tribulações. A paz que Cristo nos promete, ela é apesar das tribulações. Da mesma forma que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova. Da mesma forma que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, mas os livrou na fornalha. Assim Deus promete nos livrar na tribulação. É assim que o Salmo 46 nos afirma. Deus é socorro presente na tribulação. A promessa nunca foi a ausência de lutas, problemas e dificuldades, mas a promessa sempre foi que Ele vai nos dar paz, mesmo passando pela tribulação. Capítulo 16 de João, verso 33. Jesus ainda falando aos seus discípulos nos diz: Essas coisas os tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mais uma vez reforçando que a promessa do Senhor não é de isenção de problemas, de isenção de aflições, de lutas, de tribulações. Mas é que quando elas surgirem na nossa vida, Ele vai preencher o nosso coração com uma paz que excede o entendimento e que é infinitamente maior e melhor do que a paz que o mundo pode oferecer. É isso que vai nos dizer o apóstolo Paulo em Filipenses. Filipenses capítulo 4. No verso 6 e 7, depois o verso 9, ele vai dizer assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, ou seja, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E preste atenção agora. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o verso 9, ele vai dizer:
O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz, será convosco. Irmãos, a manutenção da nossa fé e da nossa comunhão com Deus permite que a paz de Deus preencha o nosso coração e que o Deus da paz esteja sempre conosco. Como Moisés, que nós possamos viver pela fé, cientes de que, independente das tribulações, lutas, conflitos, não precisamos nos amedrontar. Que é justamente o que diz o Salmo 46. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso, não temerei mal nenhum. Que Deus assim abençoe ricamente a sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Quero convidar você a pedir para que Deus fortaleça a sua fé. Para que apesar das lutas e dificuldades, você possa ser contado entre aqueles como os antigos, que não se amedrontaram diante das adversidades, mas que com fé na soberania de Deus, com fé nas promessas de Cristo e com fé na palavra dele, você seja encontrado fiel.